Você já parou para pensar por que nem todo projeto de lei vira uma lei? Hoje eu vou abordar como que tramitam os projetos de lei. E vou dar também algumas dicas para quem quer saber um pouquinho mais sobre o processo legislativo. Pouca gente conta, mas vários projetos de lei morrem antes de ganhar vida. Eles travam no meio do caminho, por várias razões, como por exemplo pelos vícios de iniciativa, problemas orçamentários, redações que não estejam adequadas ou até a baixa articulação política. Nesse vídeo eu te mostrarei o caminho real, ou seja, da identificação da necessidade de uma alteração ou uma criação de lei até a publicação dessa lei no Diário Oficial, que é quando realmente essa lei vai entrar no nosso ordenamento jurídico. Apresentarei também atalhos legais para acelerar a tramitação sem pular nenhuma etapa ou gerar possibilidade de nulidade. A regra é simples. Um bom projeto deve ser técnico, viável politicamente e politicamente patrocinado. Lembrando que este patrocínio não é um patrocínio financeiro, e sim um apoio estratégico e de influência. Vamos começar pelo ponto fundamental, que é a escuta, a atenção. O legislador, ele deve começar com o diagnóstico de viabilidade, refletindo qual é o problema público real que esse projeto de lei vai resolver. Qual é a competência federativa adequada e quem tem a iniciativa legítima para propor esse projeto. E atenção, se o problema tocar em remuneração, estrutura administrativa ou atribuições de órgão de outros poderes, a chance de travar por vício de iniciativa é muito alta. Use o teste das 3 perguntas. Esse projeto ele é constitucional? Ele é de minha competência? Ele tem autor certo? Se alguma dessas perguntas tiver como resposta talvez, é hora de parar e fazer ajustes antes de você protocolar sua proposição. O segundo filtro é o controle preventivo de constitucionalidade. As comissões de justiça, que a gente está falando de diversas casas legislativas, elas não avaliam só a constitucionalidade, mas também a juridicidade e a técnica legislativa. Antecipe-se com uma nota técnica prévia, mapeando a existência de proposições ou legislações similares, também se há a questão da reserva legal e se está compatível com os direitos fundamentais. Aqui segue uma dica importante: procure sempre a consultoria técnica da sua casa legislativa para uma leitura crítica antes do protocolo. Um parecer, mesmo que informal, bem feito, vai evitar indas e vindas, garantindo assim a maior celeridade na tramitação do projeto de lei. Agora eu vou falar sobre a redação. A redação importa e muito. Um projeto de lei travado por ambiguidade vira um campo de batalha. Use sempre uma linguagem clara, objetiva e defina conceitos essenciais. Sempre que necessário, crie normas gerais e deixe os detalhes operacionais para a regulamentação posterior. Indique sempre uma vigência realista. Faça sempre revogações expressas. Não cabe aquela questão do ficam revogadas todas as disposições contrárias. A revogação deve ser expressa. E mantenha uma coerência terminológica com o ordenamento. E aqui o atalho é o seguinte: o atalho é com relação à técnica legislativa, que deve conter no mínimo o objeto, o alcance, as definições, as responsabilidades, as sanções, a transição e a vigência. Agora, se há impacto financeiro, o gargalo fica mais sério e a atenção deve ser redobrada.
a estimativa deve estar de acordo com a LRF e a tríade PPA, LDO e LOA. O PL, se ele não respeitar o que é determinado, ele fica com a tramitação comprometida. Trate o orçamento como fase 1 e nunca como rodapé. Produza uma memória de cálculo simples e transparente, com cenários e premissas. Agora vamos falar sobre a questão política. A política decide, mapeie sempre os seus stakeholders, o governo, oposição, categorias afetadas, órgãos de controle, sociedade civil. Avalie sempre o custo-benefício político de cada projeto que for colocado para tramitar. Até porque, sem patrocínio de liderança, o relator comprometido, o PL pode simplesmente hibernar numa comissão e não ter a tramitação desejada pelo legislador. E aqui a dica é, sempre pense na possibilidade de construir coautorias estratégicas, alinhe o tema com agendas prioritárias. Um PL que resolve a dor de uma bancada sempre entra mais fácil numa pauta de votação. Entenda o rito. O despacho às comissões define a geografia na qual aquele projeto vai seguir uma batalha. Onde for possível, negocie o despacho inicial, maximize as comissões favoráveis, a tramitação, combine sempre audiência pública para consolidar o apoio técnico, as reuniões com a consultoria para azeitar o parecer do relator e requerimentos regimentais e também para reduzir ali o tempo de tramitação. Aqui, qual seria o atalho legal, né? Use sempre que possível a urgência regimental, sempre com parcimônia, né? E contando os votos, isso é muito importante, porque também uma urgência mal aplicada pode unir resistência. Então, em vez de facilitar a tramitação do seu projeto, ele pode criar algum tipo de resistência. A negociação, ela faz parte sempre do texto. Tenha sempre que possível uma versão que você possa negociar um projeto, possibilidades de emenda que não afetem o seu objeto principal, lógico, isso senão perde ali a função. Pense também na possibilidade extrema de um substitutivo de consenso para a construção. Lembrando que o substitutivo é quando a alteração é tão agressiva ao texto original que aí não são mais emendas feitas, são substitutivos, o termo técnico dessa alteração que é feita, desse instituto. Faça sempre uma gestão de risco, a comunicação deve estar sempre presente. Então, uma dica aqui tem uma nota técnica, curta, de 1 ou 2 páginas, trazendo o problema, a solução, a importância dessa base legal que está sendo criada e quais os benefícios esperados. Isso é muito importante. E aqui a dica é: conecte sempre o seu projeto com uma janela de oportunidade. Liderando sempre a narrativa com dados simples, até porque quem explica melhor e se aproxima da opinião pública e da relatoria. Então é importante você estar com essa linguagem bem clara e objetiva para criar essa aproximação. E chegando já na reta final desse resumo de tramitação, mantenha sempre um mapa de votação atualizado. Confirme a presença, alinhe e mantenha esse alinhamento com as bancadas e consolide o compromisso que foi feito, os compromissos em plenário. E aí, tendo êxito na votação, o projeto segue para a sanção ou veto do Poder Executivo. E aí a gente entra na fase da sanção
ou veto e posterior regulamentação. Então, mais do que nunca, essa proximidade com o Poder Executivo para que você tenha êxito ali numa regulamentação que atenda aquela dor que você identificou lá atrás é fundamental, porque o que se busca no projeto de lei é justamente isso. Agora, concluindo, se você quer saber mais detalhes onde podem travar os projetos, porque aqui eu falei de forma genérica e utilizando muito questões aqui a níveis federais, e cada casa legislativa tem o seu regimento interno e aí tem particularidades, por óbvio, inclusive cada projeto de lei tem a sua forma as suas peculiaridades na tramitação. Se você quer saber mais sobre como que podem ser travados esses PLs, guarde uma lista sempre com as questões de possibilidade de vício de iniciativa, o impacto sem custeio, pareceres desfavoráveis, redação confusa, falta de patrocínio, até da relatoria também, e o time ruim. Essa lista você deve sempre observar, porque elas podem comprometer sim a tramitação de um projeto de lei. O caminho ideal, ele combina a técnica, a política e a comunicação. Use os atalhos certos na hora certa e seu PL deixa de ser papel e virará uma política pública. Agora, se você quiser, eu posso também preparar um checklist prático para você usar no próximo protocolo. E se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e compartilha com as pessoas que você achar que também precisem saber um pouquinho mais sobre o nosso processo legislativo. E até a próxima.